A revista Brutéria publicou um número monográfico sobre o centenário das aparições de Fátima. Estudos, história e referências culturais de temática mariana fazem parte deste número que hoje apresentamos, contando com a presença do Padre António Júlio Trigueiros, diretor da revista Brutéria. Muito boa tarde, Padre António Júlio. Obrigado por estar neste programa para apresentarmos esta revista. E antes de irmos ao número monográfico sobre Fátima e o seu centenário, pedi-lhe que nos informasse sobre a reformulação editorial e gráfica que a revista conheceu desde o início deste ano. Bom, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de vir falar da Brutéria, uma revista que este ano celebra 115 anos de vida. É a revista cultural mais antiga de Portugal. Nunca interrompeu, exceto no ano de 1911, em que os jesuítas foram expulsos e naquele ano não houve possibilidade de ser publicada. Publica-se mensalmente, que também é, enfim, eu diria que é uma tarefa ciclópica, levar por diante ao longo de 115 anos uma publicação mensal. E, portanto, a Brutéria, desde o dia 1 de janeiro, que teve uma reformulação na sua, eu diria que no modo de gerir a parte temática, com o aparecimento de secções fixas, que leva a que exista também uma maior, por assim dizer, conseguimos um maior equilíbrio nas temáticas abordadas. Portanto, a revista tem sempre 5 secções. A primeira secção é uma secção de atualidade, a segunda secção é a secção Sociedade e Política, a terceira secção Religião, a quarta secção é uma secção móvel, uma secção de ensaio, portanto pode ser de ciência, de história, de filosofia, de ética, de Bíblia, e a quinta secção Artes e Letras, sempre artigos de literatura. A novidade também desta reformulação da revista foi a criação do caderno cultural, que era uma coisa também que não existia, e que foi uma reformulação do antigo espaço de recensões, que agora dá sempre lugar a um pequenino editorial sobre uma temática mais polémica, um debate, e depois sempre um artigo de cinema, um artigo sobre uma exposição relevante que esteja a decorrer em Portugal ou não, um artigo de música e um artigo sobre um escritor de inspiração cristã. E depois também as clássicas recensões dos livros, e portanto esta foi assim a grande reformulação da revista desde janeiro deste ano. Me caracteriza esse propósito de debate cultural e de diálogo entre diferentes opiniões? Sim, bom, com certeza é uma revista de inspiração cristã, uma revista católica, pertencente à Companhia de Jesus, com uma missão muito específica de estabelecer pontes de diálogo entre a cultura, a religião, a ciência, enfim, na tradição também antiga. A Brutéria começou por ser uma revista de ciências naturais. Nos primeiros anos era uma revista de botânica, zoologia e vulgarização científica. E só em 1925 é que passou a ter uma secção cultural, que depois dá origem à atual revista cultural. E, portanto, é interessante também a história, sempre muito ligada às questões científicas, filosóficas. E teve o Padre Luís Achas como diretor também, não é? Diretor. Aí com esse pendor muito científico. Nessa altura eram 2 revistas, a revista Brutéria Genética e a Brutéria Cultural, que já existia desde 1925. E outros grandes nomes, o Padre Manuel Antunes, foi diretor da Brutéria, o fundador, que é o Padre Joaquim Silva Tavares, um homem dos anos 20, não é? E que também foi um naturalista, um homem que se interessava por temas ligados mais às ciências. E, portanto, é uma revista com um perfil muito amplo, e com essa tradição forte ligada às ciências. Há nesta reformulação também editorial um propósito, enfim, não diria de controle, mas de proatividade por parte da direção e da equipa redatorial? Sim, para definir temas e... Sim, pronto. A Brutéria tem um conselho de redação que reúne regularmente, de 2 em 2 meses, e esse conselho de redação procura estabelecer aquelas que são as linhas importantes para os números, de maneira a não perder a atualidade, por outro lado também não ser uma revista com artigos, enfim, ligeiros de fim de semana, ser uma coisa mais que exija, enfim, trabalhos um bocadinho mais profundos, com conteúdos rigorosos, quanto possível, também com conteúdos, eu diria, que permitam a reflexão, a crítica, o debate, e portanto, essa é uma das vertentes importantes. Eu, no primeiro editorial, quando assumi a direção da revista, coloquei como ponto central aquilo que para os jesuítas portugueses neste momento é também um ponto importante, que é dialogar num contexto plural e secularizado. E, portanto, vamos procurar que a Brutéria corresponda
é essa vocação, por assim dizer, de diálogo neste contexto. E de que forma é que isso se concretiza a partir do tema Fátima e o centenário das aparições? Bom, foi um desafio realizar este número. Este número, de uma maneira simbólica, é composto de 13 artigos e depois tem 13 recensões de 13 livros que saíram sobre Fátima. Também procuramos cobrir os principais livros que saíram sobre Fátima. Arranjei um total de 6 recensores para fazerem uma análise crítica de toda a literatura que este ano foi dada à estampa sobre Fátima. No que diz respeito aos artigos, pois a revista é centrada basicamente no centenário das aparições de Fátima, não é, que este ano celebramos, e depois também procuramos homenagear, por assim dizer, a visita do Papa Francisco com 4 artigos. Um artigo sobre os pressupostos teológicos do Papa Francisco, da autoria do Padre Francisco Sassetti da Mota, jesuíta, que está agora recentemente também, integrou recentemente o corpo redacional da revista. Fala da teologia do povo. Teologia do povo. E explica todos os pressupostos que estão... Que ajuda a compreender o pontificado. Ajuda a compreender o pontificado do Papa Francisco. Acho que é um belíssimo artigo, muito interessante. Depois tem também um artigo sobre a Laudato Si, mais de ecologia, de Maria de Lourdes Paixão, em que faz a ponte com o Teatro Chardin. Também é bastante interessante esse artigo. Depois pedia um casal que escrevesse, um casal que aposta na vida e na família, que escrevesse sobre a Amoris Letícia. O casal Filipe e Jorge Líbano Monteiro aceitaram esse desafio e também parece que é um artigo interessante da perspectiva de uma família. Não apenas da perspectiva de um religioso, ou de um sacerdote, ou de um teólogo, mas de uma família. E, portanto, também foi um interessante desafio. E depois achamos por bem publicar as intervenções que o Papa teve em Portugal, curtas. O Padre António Vaz Pinto, como esteve a comentar na RTP a visita do Papa, fez uma pequenina introdução e resolvemos publicar isso. No que diz respeito a Fátima, propriamente dito, tem uma interessante entrevista com o Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, que eu recomendo, porque acho que de facto é uma entrevista muitíssimo interessante e profunda, que lhe fizemos precisamente na véspera da chegada do Papa. E depois tem um conjunto de artigos que tratam de Fátima do ponto de vista teológico. Recomendava aqui particularmente o do Padre João Vilachã, professor na Universidade Gregoriana, e o do Padre Vaz Pinto Magalhães, esses dois. Depois tem um artigo do Jaime Nogueira Pinto sobre a questão mais histórica, enfim, todo o contexto histórico em que se dão as aparições de Fátima, os antecedentes do anticlericalismo e depois também a relação com o Estado Novo, também acho que é interessante. E um artigo do António Marujo sobre a linguagem da mensagem, também um artigo interessante. E, portanto, procuramos aqui ter um leque de opiniões que fosse, quanto possível, plural. Permita-me falar também num outro artigo que é aqui publicado, Fátima e a Ciência, e para ir a um item específico que é o ver Nossa Senhora. É um tema que tanto andou, e aliás achei interessante por, de facto, abordar um tema que mereceu debate público. O que é que se informa, o que é que se diz sobre este fenómeno das aparições ou visões, enfim, e qual a importância da linguagem também para estudar o fenómeno? Pois, eu acho que estes dois artigos são bastante complementares. Partem muito do texto do Cardeal Ratzinger, do texto de 2000, e quer um quer outro fazem uma leitura, um mais do ponto de vista da linguagem, outro de que diálogo pode existir entre a ciência e, enfim, o milagre, a aparição, a visão, toda essa discussão que andou aí muito, que foi muito central. Eu diria que na Brutéria, se calhar, não vamos encontrar todos os autores a responderem a mesma coisa a essa questão. E também acho que é interessante ver isso. Neste caso, este artigo é da autoria de um professor de ciências, João Paiva, e que é um homem que tem realizado, de facto, uma enorme reflexão entre as pontes que se estabelecem entre fé e ciência. Tem um enorme empenhamento nesse debate e nesse diálogo, e eu julgo que é um artigo também bastante relevante da revista, este que trata desta questão. E que diz, de facto, refere de facto a essa possibilidade de ver Nossa Senhora e em que modos, não é? Sim, e em que modos pode acontecer. Trata-se de um livro, de um número, de facto, monográfico, todo em torno do tema de Fátima, onde se inclui, como já disse o Padre António Júlio Trigueiros, também a visita do Papa. Ficando com esta revista, ficámos com os documentos essenciais que marcaram maio de 2016. Eu diria que sim. E tem uns artigos também que não falei, mas que também já agora fazer uma referência sobre o voluntariado de Fátima. Sim. Seja com os servitas, seja com a Ordem de Malta. E acho também interessante, por exemplo, no caso dos servitas, é o primeiro texto que se escreve sobre a história dos servitas, uma instituição tão antiga, com uma ligação fortíssima a Fátima, uma associação.
E é interessante, pois é um artigozinho da autoria do Rui Correia de Oliveira, que é um servita, precisamente sobre a história dos servitas e o serviço que prestam há tantos anos aos peregrinos no santuário. Não é? E, portanto, me parece isso relevante, bem como a Ordem de Malta, com as campanhas mais de apoio na estrada, e, portanto, diria que também é interessante que Fátima se ligue não apenas ao fenómeno em si, mas àquilo que é, se calhar, a terceira grande condição da credibilidade de Fátima, que é os frutos. E os frutos partem também muito de toda esta onda de voluntariado que se gera em redor dos muitos que caminham em direção a Fátima. O próximo número, Padre António Júlio, será sobre? O próximo número é o número de julho. Com certeza vai estar muito presente a temática ecológica, a temática dos incêndios, e terá também alguns textos. Terá um texto sobre o Brasil e sobre a atual situação, corrupção, racismo, todas as problemáticas em que o Brasil se vê envolvido. Terá também um conjunto de textos que nos ajudarão a refletir sobre questões mais ligadas à qualidade de vida, à ecologia, à demografia. Portanto, serão temas muito nesta linha. No ano do turismo sustentável, sem dúvida, um tema muito a propósito. Agradeço. O meu editorial chama-se Cuidar da Casa Comum. É um tema, enfim, da Laudato Si, mas aqui aplicado à situação atual em Portugal, com todas estas questões também que se colocaram recentemente com a questão dos incêndios. Dramaticamente também. Muito obrigado, Padre António Júlio, por ter estado no programa que estás a apresentar esta revista, que é, sem dúvida, um grande contributo para esse debate cultural na nossa sociedade. Muito obrigado. Mais logo, pode seguir o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, onde lhes fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, ou as férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.